Mas a teologia, ela tem uma forma by, by itself. O que eu quero dizer com isso? Tá. Você é um especializado em esportes. Você gastou sua vida estudando isso, questão de esporte e tudo mais. Eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. Eu procuro fazer alguma coisa de academia. Como é que é isso? Eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. O único lugar que eu fui mandado embora foi de uma escolinha de futebol lá de Belo Horizonte, do Jardel Esporte Clube, que era um jogador do América. Aham. E esses dias até achei minha carteirinha lá e tudo, e ele pediu, eu comprei chuteira e tudo, e ele pediu meu pai, devolveu o dinheiro pro meu pai e me tirou, sabe? Esse menino, É. vai, pai, leva Então, ele. assim, se eu for discutir esporte com você, é o leigo falando com o especializado. Tá. Eu poderia dar esse exemplo para várias outras áreas. Entendi. Você entende muito de esporte, mas de direito você não entende, nem de medicina. Se você for conversar com um advogado, o advogado fala, desculpa, Aqui é minha área de minha área de especialização. Na teologia eu não posso dar essa carteirada. Ninguém. Porque por mais que eu estude, eu tenho um doutorado em teologia, mas eu sou doutor em teologia, não sou doutor em Deus. Tá bom. Deus não é um objeto de especialização no qual eu posso me debruçar e colocar dentro de uma caixinha e falar, Deus é isso aqui. Tá. Então, o teólogo, na verdade, é o crente refletindo sobre a fé dele. A diferença é que o crente acadêmico, ele reflete sobre a fé com algumas ferramentas que o outro não tem. Eu posso ler grego, eu consigo ler hebraico, eu consigo ler latim, eu conheci a história do cristianismo, eu escavei, eu toquei na história bíblica, porque a gente escava, daqui a 2 meses estamos voltando para Israel para escavar. A gente escava, eu toco na terra, eu pego a cerâmica, eu analiso, eu levo para o laboratório, eu faço as referências, então eu tenho ferramentas a mais, mas não significa que eu sou mais doutor em Deus do que aquela senhorinha católica, beata, que está lá rezando. Perfeito. Você entendeu? Desculpa, senhorinha, a senhora é semi-analfabeta, eu sei mais de Deus do que a senhora, eu sou PhD em Deus. Não existe isso. Tá. Segundo passo desse método. Então, primeiro eu tenho que ter essa humildade acadêmica. Eu sou teólogo, eu sou não teólogo, especialista em Deus. Esse é o primeiro passo. Tá bom. Nisso, a teologia é distinta de outras áreas. Mas isso é uma linha. A teologia, ela defende isso. Ela explica isso pro doutor em teologia ou você. Aqui já é o Rodrigo. Exato, é o Que Rodrigo. há teólogos que se consideram doutores em Deus. Tá bom. Você entendeu? Não, porque isso aqui é uma... Quando você vê uma pessoa gritando, em primeiro lugar, aqui eu já saí, vou abrir um parênteses antes de falar dos outros 2 pontos. Quando você vê uma pessoa gritando demais, querendo ganhar no cuspe, no grito, ou no sensacionalismo, ou na depreciação do outro, aí agora, seja na teologia, seja em qualquer área, o camarada já perdeu o meu respeito acadêmico. Entendi. Sabe? Às vezes você vai ver assim, aí a única hora que dá vontade de dar uma carteirada é isso. Você fala assim, tá, meu amigo, desculpa, cadê o seu currículo Lattes? Escreveu o quê? Publicou Quantos onde? artigos você está publicando? Mas o cara vai para... E a internet hoje, assim, virou para-raio de maluco, que é o camarada vem, esse é um energúmeno, esse herege, e tudo tá errado, mas... Ele não é bíblico, não é bíblico? Não, peraí, calma. Ele não está tendo a mesma conclusão que você teve. Existe uma diferença aí. Porque mesmo na área acadêmica, você sabe que há desportistas igualmente respeitados, Certo. que um vai chegar a uma conclusão e falar assim, olha, para mim eu acho que isso aqui tem que se tratar desse jeito. Isso aqui, não, médico. Olha, eu acho que tem que operar o joelho. Não, eu sou contra operar. São opiniões diferentes. Opiniões diferentes. Aí um médico fala assim, você é um ridículo, você não entende nada de anatomia humana, porque você está recusando a operação. E o outro, não, ridículo é você não sabe de nada. Não, os dois têm trabalho acadêmico. Você vê que eles se respeitam mesmo chegando a conclusões diferentes. Segunda coisa, eu quero colocar a Bíblia dentro do contexto. De que forma? Eu fui há mais ou menos um mês e meio, eu estive dando palestras lá em Belém do Pará. E pela primeira vez, e olha que eu me considero uma pessoa culta, eu pesquiso, sou brasileiro, pela primeira vez eu conheci o tacacá. Ou seja, que é uma coisa super tradicional de Belém, e você tudo eu não conhecia. fazia de ideia que era o tacacá. E talvez muita gente que está assistindo agora esse podcast também continue sem saber o que é o tacacá. Tá? A única coisa que eu sabia de tacacá, a primeira vez que eu ouvi a palavra tacacá, e a única coisa que eu sabia até um mês e meio atrás, era aquele pedacinho da música da Joelma, eu vou tomar um tacacá, de boa.
Eu ouvi que aquele. Eu nem sei o resto da música, mas esse podcast o pedacinho. Rodrigo canta. Já pensou? Eu canto em outro lugar. E a música é da Joelma ainda. E a música da Joelma. Beijo Joelma. pra você, Joelma. Beijo, Joelma. É só aqui mesmo. Eu não conheço o resto da música, mas esse refrão fica igual o jingle na cabeça da gente. Mas vamos saber o que era o tacacá? Aí lá me explicaram que era feito com camarão, tem até uma goma que eles servem. Fizeram até um tacacá sem camarão pra mim, porque eu não como frutos do mar. Sim. Confesso, os paraenses não ficam chateados. Eu não gostei muito do tacacá. Não gostei. Mas amei o Pará, fui muito bem recebido pelos paraenses. Amei ali, já não é a primeira vez que eu vou lá, mas o sabor do cacacá eu não gostei muito. Perdão por isso, paraenses. Mas o ponto que eu estou trazendo essa ilustração aqui é o seguinte. Eu falo português como os paraenses. Moro no mesmo país, na mesma época. E ainda assim, aparecia uma palavra numa música que eu não fazia a mínima ideia do que era. Quando falava, eu vou tomar um tacacá, se isso caísse numa prova de FUVEST para mim, antes de 1 mês e meio atrás, eu seria reprovado na questão. O que é tacacá? Se você falasse que era um suco, eu ia acreditar. Se você falasse que o tacacá era um caldo, eu ia acreditar. Se você falasse que era um chá, eu ia acreditar. Eu não sabia o que era o tacacá. Tá. Agora, se isso pode acontecer hoje, em pleno século XXI, de uma música que é composta no idioma que eu falo e no país que eu moro, imagine em relação à Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos. Imagina se eu nunca tivesse ido ao Pará, ou se eu não tivesse tido essa palestra lá que eu fui. Eu continuaria até hoje sendo um ignorante com relação a essa parte da música da Joelma. Sim. Agora, vamos fazer um paralelo. Se a música da Joelma hoje pode trazer uma expressão que eu não faço a mínima ideia do que é, imagine um salmo que foi escrito há 2.800 anos. Imagina uma expressão de Jesus que foi escrita há 2.000 anos, num outro idioma, no aramaico, que reportava um hebraico que não é o hebraico de rua de Israel hoje. Sim. Não é o ivrito modernito que eles falam hoje, é um outro hebraico. Dá para ler, mas não é a mesma coisa, como o português de Camões e o português que nós usamos hoje. Então eu tenho que colocar a Bíblia dentro do contexto, assim como eu fiz com o Pará. Agora, imaginando que muita gente não pode entrar numa linha do tempo, voltar no passado ou mesmo visitar Israel, eu trago isso para cá hoje através do Museu de Arqueologia que a gente tem aqui, através dos programas, dos livros, dos documentários ou dos grupos que eu levo também comigo para lá. Sim. E o terceiro e último elemento que eu coloco aqui é um elemento de fé. O Khalil Gibran, ele falou certa vez que a Bíblia é o livro de Deus enquanto ela está fechada. Que quando ela é aberta é o livro do protestante, o livro do ortodoxo, o livro do anglicano, o livro do católico, porque cada um lê de um jeito. Cara, muito bom isso, hein? Aí o que eu tenho que ter a convicção? Eu tenho que ter a certeza que eu estou seguindo, Jota, determinada coisa da Bíblia, porque eu vi daquele jeito, eu enxerguei assim e eu interpretei assim. Eu tenho que ter essa sensibilidade de ser coerente com a minha confissão de fé. Eu sou adventista do sétimo dia. Eu não sou mormon, não sou presbiteriano, não sou católico, não sou espírita, sou adventista. Por que eu sou adventista? Porque eu cheguei a essa conclusão. Então eu tenho que ter coerência com a minha fé. Não necessariamente com o CNPJ. Porque às vezes, você sabe, o CNPJ tem coisas que varia de lugar para lugar. Por exemplo, eu vou às vezes numa igreja adventista que o camarada não vai aceitar você pregar sem gravata. Isso não é uma doutrina para mim, são usos e costumes. Tá compreendendo? Mas eu tô falando da confissão. É mais cara a confissão. O católico é a mesma coisa. Quando eu falo a confissão católica, é diferente dele concordar com o bispo da região dele, ele concordar com o pároco dele, ou mesmo com algumas posturas que a igreja católica tome. A mesma coisa vale para qualquer outra igreja que eu pudesse mencionar aqui. Então eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ser coerente com aquilo. Mas, lembrando que ninguém escapa do viés. Opa, ninguém escapa do viés. Ninguém escapa. Ninguém. Ninguém. Viés de confirmação, Não, viés... desculpa, todo mundo tem. Tá. O acadêmico mais puro, quantos Emily Durkheim, desde Emily Durkheim e outros mais, os sociólogos que já queriam falar da gênese do pensamento, passando pelos existencialistas como Heidegger, Gadamer, todos mais da área da literatura, todo mundo quer encontrar o pensamento puro. Mas ninguém conseguiu hoje. Até a crítica da razão pura de Kant, ela é justamente isso. Todo mundo tem uma predisposição, uma cosmovisão. Ninguém escapa da sua cosmovisão. Muito bom isso aí. Então,
como é que eu posso chegar à conclusão que o católico que está lendo a mesma Bíblia que eu, mas está compreendendo de uma maneira diferente de mim, ele é menos sincero a Deus do que eu? Se você perguntar assim, Rodrigo, tá, pelo que você lê, o católico está certo ou ele está errado? Porque na Bíblia está escrito isso aqui. Mas do lado dele, com a sinceridade dele, ele vai falar assim, não, desculpa, eu também sou... Eu tive professores padres, eu fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Católica. Tá. O João Batista Libani foi meu orientador, um brilhante intelectual. Vou falar que ele não entende de Bíblia? O homem sabia falar grego, sabia ler latim, como vários outros lá, Johann Konings. Vou falar que esse pessoal não sabe Bíblia, são os energúmenos, são os idiotas, como muitos apologetas da internet ficam xingando. E não. Vou falar que ele não era sincero a Deus quando ele deixou tudo para ser um padre? Agora, como é que eu concilio isso para não cair numa relativização da verdade, que tudo vale? Eu entendo assim, Senhor, a sua igreja é maior do que a igreja que eu frequento. Ok. É a igreja que eu frequento, por isso eu estou nela, mas ela é maior do que a igreja que eu frequento. E o céu cabe àqueles que concordam comigo e àqueles que discordam de mim.